E galerinha, bom dia para todos e todas. Tudo bem com vocês? Bom dia para todos e todas. Davi, Maria Eduarda, Bruna, Emily, Vivian. Hoje nós vamos fazer uma coisa muito louca, muito interessante, vocês vão gostar. Vai ser show de bola. E no final das contas, depois de tudo isso, nós vamos passar a discutir muitos assuntos. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Semana passada, a gente estava falando sobre... Eu acho que a gente estava falando sobre modernismo. E aí agora vai chegar o momento de eu falar sobre... avançar um pouco a matéria. Vamos falar sobre o modernismo, só que um pouco mais avançado, um pouco mais aprofundado. Vocês vão gostar. Eu acho que vão gostar. Eu acho. Espero que gostem, hein? Então, hoje, a nossa aula, o tema da nossa aula, desses próximos 40 minutos que nos restam, eu entrei antes porque eu estou empolgado e tal. Mentira, porque eu fiquei com horário vago agora, de boa, estava tranquilo ali. Eu vou iniciar agora, nesse momento, sobre esse período aqui, ó. Essa música eu comecei a aula aqui é de uma ex-aluna nossa, ex-aluna, inclusive aqui do Planeta. Muito boa a música, credo, muito boa. Que ela gravou com o Arthur, não, ficou linda. Bom, literatura brasileira, terceira fase do modernismo. Estão conseguindo enxergar aí ou não? Acho que sim, né? Chegou aí, tá tudo certinho. Se tiver ruim, vocês me falam. Se, sei lá, se eu não tiver adequado, a vestimenta e tudo mais, me avisem para que a aula flua melhor, ok? Chegou aí? Então tá bom. Fechou. Bom, terceira geração do modernismo brasileiro é uma coisa que a gente pode dizer que, assim, estruturalmente é interessante nesse sentido. Vou fazer aqui, vou abrir aqui um Word, rapidão, só para eu dizer o que a gente já fez esse ano, como resumo mesmo, para a gente ver o que a gente já fez esse ano e ver se está valendo a pena, se vocês se lembram dessas coisas, porque, assim, nós fizemos muita coisa, né, cara? Esse ano foi um ano muito produtivo em vários aspectos e, claro, muito ruim em outros aspectos também. Bom, vocês estão vendo aí uma abertura do Word, né, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, aqui é o seguinte, o que a gente fez depois que as coisas começaram? A gente começou com realismo, naturalismo e parnasianismo. Espero que vocês estejam cientes do que a gente fez. Deixa eu só mudar o layout aqui. Vou mudar a orientação, vou paisagem. Pronto, fica mais fácil. A gente fez realismo, naturalismo e parnasianismo, certo? Depois a gente fez simbolismo. Depois a gente fez pré-modernismo. Aqui, ó, nesse momento aqui começou a pandemia, né? Nesse momento aqui começou a pandemia. Depois a gente fez primeira geração do... Primeira Altium 67. Não, esse é primeiro. Primeira Altium 77. Pronto, primeira geração do modernismo, certo? Que vai de 1922 até 1930, certo? Depois a gente fez a segunda geração do modernismo. Não gosto de pôr modernismo em menor. E que vai de 1945 até 1950. Tá certo? Aliás, 1960.
Eu falei errado, escrevi errado, calma aí. 1930 até 1945. I'm crazy. 1945. Beleza. E hoje nós vamos começar a terceira geração do modernismo, ok? Que vai de 1945 até 1960. Então, são esses os períodos, tudo que a gente estudou até hoje. Deixa eu prender essa cadeira aqui, senão eu vou ficar caindo para trás. Tudo que a gente estudou até hoje aqui no ensino médio, tirando os livros, é claro, nesse ano. Claro que a gente agora vai falar da terceira geração do modernismo. O que vai ficar faltando, professor? Nós temos ainda, depois da terceira geração do modernismo, claro, concretismo e neoconcretismo. Depois, vou falar um pouco de tropicalismo. E depois vou falar de literatura contemporânea. Claro que essa literatura contemporânea e concretismo, neoconcretismo, tropicalismo, isso daqui é coisa muito rápida, porque nós vamos aprofundar mesmo quando for no ano que vem, no terceiro ano, quando vocês estiverem revisando tudo que a gente já fez até agora, tá certo? Bom, então, nós estamos aqui. No mapa mental do professor Huber Paulo, vocês estão aqui, tá certo? Nesse espaço aqui. Na terceira geração do modernismo. Você pode chamar de geração, você pode chamar de fase. Se você pegar, por exemplo, alguns textos teóricos, tem autor que não considera o modernismo terceira fase como uma fase. O Alfredo Bose, por exemplo, chama de produções contemporâneas. Não tem em nenhum momento aqui, em nenhum momento, vocês não vão conseguir ver, eu acho. A qualidade dessa câmera não é tão boa. Mas, assim, ele fala sobre tendências contemporâneas e aí começa o modernismo no Brasil e a literatura depois de 45. Quer dizer, para ele, depois de 45 não tem mais uma terceira fase do modernismo. O que é interessante, porque se você avaliar bem esse processo, você vai perceber que esse conceito dessa terceira geração do modernismo ele é um pouco flutuante, dependendo do autor, tá certo? Bom, então vamos voltar lá. Terceira fase do modernismo, tá aqui, já mostrando para vocês, para a gente começar a nossa aula e fazer ela funcionar bem. Primeira coisa, galera, eu preciso que vocês participem da aula, caso seja necessário. Lembrando vocês que o modernismo divide-se em 3 partes, né? A primeira geração mais radical, a segunda geração mais amena e a terceira geração chamada por vários autores de neomodernismo, o pós-modernismo. Eu considero que esses conceitos são um tanto quanto críticos, acho que não são válidos e que, no final das contas, não vale tanto a pena você chamar de neomodernismo ou de pós-modernismo hoje. Hoje, a coisa, você pode chamar de terceira fase do modernismo tranquilamente, que está certo. Que se opunham, de certo modo, à primeira geração. E, por isso, eram ridicularizados com o apelido de neoparnasianismo. Você sabe que chamar alguém de parnasiano quando você é moderno é uma crítica, né? Então, é o que chamavam os autores do modernismo, chamavam esses caras de neoparnasianos, o que eu acho uma sacanagemzinha. Bom, a terceira geração, que vai de 45 a 60, já mostrei isso aqui para vocês, também chamada de neomodernismo, pós-modernismo. Aliás, pós-modernismo tem que ter acento ali, mas pós-modernismo é um conceito muito interessante, muito vago. Todo mundo que fala, isso é pós-moderno, é porque está falando de um período de uma espécie de modernidade líquida, né? Isso vocês conhecem, se vocês são alunos de... Quem é o professor de filosofia de vocês? É o John Gabriel. Quem que é o professor de filosofia? Eu não sei quem é o professor de filosofia, mas fala para mim aí, só para eu saber. Deixa eu ver, 3 pessoas escreveram. Roberta. Então, certamente a Roberta já falou para vocês sobre modernidade líquida, óbvio, né? A Roberta fala sobre modernidade líquida do professor Bauman. E aí, o que acontece? Esse conceito de modernidade líquida é um dos mais interessantes desse período,
mas não é pós-moderno. Que pós-moderno é qualquer coisa depois da modernidade. Então, acho que isso é meio vago. A partir da década de 40, observa-se um processo de renovação artística por 2 motivos. Quais são os motivos, Berpaulo? Primeiro, aproveita-se melhor a liberdade conquistada pela primeira geração. E houve também o aprofundamento das preocupações críticas e documentais. Aqui eu vou dizer para vocês que é muito interessante, porque preocupação crítica você vai ver em muitos autores. E aí, do mesmo jeito que todo modernismo depois da primeira fase, nós vamos ter a divisão entre prosa e poesia. Específica, divisão específica. Diferente da primeira fase, que os autores de prosa faziam poesia e vice-versa, aqui a gente tem conceitos diferentes em cada um dos movimentos, tá? O primeiro é um grupo de poetas que procuram a inspiração poética sem compromisso com pressupostos modernistas. E aí vem as partes que, por isso que eles são chamados neoparnasianos. Primeiro, porque eles rejeitam o verso livre. Depois, porque a irreverência. Então, eles rejeitam o verso livre, então eles gostam de verso metrificado, e rejeitam a irreverência e também o poema piada dos modernistas anteriores. Qual que é a proposta deles? Propunham um rigor formal, por isso que eles foram chamados de parnasianistas, o que lembra muito o parnasianismo. Adotam uma linguagem mais erudita. Galera, linguagem erudita é uma linguagem, do ponto de vista estético, mais profundamente intelectual, certo? Erudita, intelectual. E uma temática mais universal. Por falar, o que é uma temática universal? Bom, temática universal é quando a literatura trabalha com elementos que representam os sentimentos do homem, da mulher, né, do ser humano, independente de onde ele esteja, ou de onde ela esteja. Quer dizer, vou falar dos sentimentos. Exemplo, amor é universal. Todo mundo sente amor. Ódio é universal. Medo da morte, universal. Desigualdade social, universal. Exploração da força de trabalho, universal. Agora, olha só. Índio como herói nacional, particular. O sertão goiano, particular. A vida triste no campo de Jataí, na cidade de Jataí, particular. Então, isso é particular, outro universal. Exemplo, o meu sentimento, o sentimento que eu tenho em amar vocês, particular. Lembrando que, em breve, nós estaremos juntos em sala de aula, hein? Não se esqueçam. Já foi liberada a volta às aulas, aí está organizando. Quem sabe, e aí? Vamos ter de novo aula presencial, claro, ao mesmo tempo também aula online, para quem quiser, tá? Não é obrigatório, não. Mas vai ser, acho que vai ser uma experiência interessante. Desculpa. Vai ser muito... Tô brincando, sacanagem. Mas vai ser uma experiência interessante, sim. Vai ser legal. Estou esperando, assim, ansiosamente para esse dia. Tomara que ele chegue. Obrigado, Tô meio com febre, Emily. Falta de ar, estranho. Semana que vem a gente estará junto, hein, galerinha? Vamos lá. Bom, prosa. Tanto no romance quanto nos contos, existe a busca deveria ter um D1, de uma literatura intimista, de sondagem psicológica introspectiva. Isso aqui, cara, é muito importante. Sabe quem que faz isso aqui? Sabe quem que é o autor ou autora que trabalha com esse tipo de perspectiva? Quem poderia falar para mim aí, alguém? Quem é o autor que fala? Deixaram a opção do professor não querer voltar também? Olha, o Planeta ainda não conversou com a gente. Estou falando aqui porque foi o que aconteceu no estado de Goiás, né? Funciona da seguinte forma. Não. A resposta é não, Rebeca. Não há opção. Ou vem ou não vem. Não tem, nunca tive essa conversa. Mas eles fizeram uma pesquisa antes de começar as aulas. Uma pesquisa com a equipe, né? Não, fizeram uma pesquisa com a equipe. As escolas. Inclusive, o Planeta fez antes, há muito tempo. As escolas fazem, é normal. Faz uma pesquisa e tudo mais, senta, conversa. Mas não tem essa previsão na lei, não, tá? Então, vamos lá. Literatura intimista, sondagem psicológica, introspectiva. E, ao mesmo tempo, o regionalismo adquire uma nova dimensão.
A recriação dos costumes e da fala sertaneja penetra fundo na psicologia do jagunço do Brasil. Aqui são elementos. Essa pessoa aqui, ó, vocês estavam preocupados com outra coisa, mas deveriam ter se preocupado com isso aqui. Quem é essa pessoa aqui? Clarice Lispector, tá? Chegou a hora da gente ler Clarice Lispector. Como diz a Maria Homem, Clarice Lispector é um soco no estômago, tá certo? Clarice Lispector é um soco no estômago e é a mais pura verdade. É o tipo da narrativa que te tira do prumo, que te faz ser, de fato, outra pessoa. De verdade. Dica do dia. Cuidado com Clarice Lispector. Você pode nunca mais voltar a ser quem você era. E isso pode ser perigoso. Acredite, vai por mim. Vai por mim. Tem uns contos da Clarice, você fala assim, caramba, meu Deus do céu. Tem um conto, se chama Os Obedientes. É o título, Os Obedientes. E aí fala um pouco sobre o ponto de vista de uma mulher de 50 anos, que em um determinado dia da vida dela, ela está em casa, a vida dela é uma vida tranquila, ela tem família, tem um marido, o marido vai chegar, eles vão sair. De vez em quando eles saem com os amigos e tal. A vida dela é essa. Ela casou cedo, feliz, tá feliz, sabe? Tá feliz. De repente ela está se arrumando diante do espelho e acho que ela bate a boca em algum lugar e quebra um dente. Quebra um dente. Então ela olha e ela... E aí o texto vai se passar nesse ponto de vista. No final do texto, no final da narrativa, ela pula da janela e se mata. Aí, é um texto bem intenso. Aí a gente chega à conclusão, lendo o texto, fala assim, caralho, né? Tipo, que loucura, que loucura. E aí você vê que a Clarice, quando escreve, ela não faz concessões. E aí é por isso que estou falando isso aqui, porque esse é o quadro, estou parecendo a Tata Werneck aqui, que faz os quadros dela. Esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Esse é o quadro, minha aula, minhas regras. Então, eu vou passar um negócio aqui para vocês, um vídeo. Vocês vão adorar, de verdade. É uma pessoa que eu acho foda. Posso falar foda? Posso, né? Tá gravando? Me desculpa, YouTube. É uma pessoa que eu acho foda demais e que vale muito a pena vocês... Vale muito a pena vocês assistirem. Vale mesmo, garanto. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo dela, um pedaço, porque é um vídeo de 9 minutos, eu não vou ficar perdendo 9 minutos da minha aula passando para vocês um vídeo. Mas vamos lá, 3, 2, 1, atenção. A vida é um soco no estômago. E a Clarice, sem dúvida, tem uma postura de destemor. Acho que se eu fosse usar uma palavra para definir a posição da Clarice, ela não teme, ela não tem medo de dizer. Tanto que naquele famoso último vídeo dela, para a cultura, né, ela diz que eu saiba, eu não fiz nenhuma concessão. E ela levou isso às últimas consequências. Então, não só a vida é um soco no estômago, como aquilo que eu escrevo, eu quero que chegue para você, leitor, como um soco no estômago. E para ir em português mais simples ainda, pá, eu estou te dando uma porrada. E é isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo menos que isso. Porque a vida é assim e a palavra que importa é essa. Então, eu quero que algo doa, como dói em mim, porque é a verdade. É como se a verdade última da vida fosse um soco, fosse algo que te tira do prumo, te tira do eixo. E só assim você pode ser uma outra pessoa. Eu não acredito em transformação açucarada, sabe? Claro, eu trabalho com isso, eu vivo a matéria dessa possível transformação que existe. Jamais eu me aliaria a um discurso que diz o ser humano é assim, foi criado assim, a natureza é estática, ou enfim, a natureza humana é má, ou a natureza é má, ou... Nossa, isso me entedia profundamente.
Mas é simples você ser outra coisa, ou você próprio deixar de ser aquilo que você é e nem você suporta? Não, é dificílimo. E ó, trabalho e dor. Então, numa sessão, por exemplo, numa sessão de análise, o que está em jogo? O que é dito e o que é sentido também. Tem algo, como diria Freud, né? Tem várias instâncias de conteúdos e de afetos. Então, conteúdo e afeto são os dois pilares básicos da mente, da subjetividade. A gente não é só uma cognição, a gente é essa sensação. E a gente precisa levar um susto para que a gente fale, opa, quem sou eu mesmo? Peraí, o que é o mundo? Por exemplo, um preconceito. Você não desmonta um conceito que está anterior à vivência sem ter uma outra vivência, e de preferência difícil, que diga para você teu mundo caiu. E é muito bom. Quando você chega numa análise, por exemplo, e diz meu mundo caiu, eu falo ótimo. Então você veio no lugar certo. Porque agora a gente vai começar o que interessa. Porque algo tem que ruir. Ruína, caiu, desmonta. Normalmente a gente já sabe. O que está desmontado? O eu. Aí, para ser mais precisa, a imagem narcísica do eu. Uma configuração agradável, interessante, idealizada de si. Então, o que eu diria? Que a Clarice, ela é a anti-autoajuda, que ajuda. Então, qual é a ajuda eficaz? É aquela que, de alguma maneira, não vai ter esse discurso de massageamento egóico, sabe? Então você pode, você consegue, vai, sabe todo um blá 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 aí que pode estar na moda, pode vender milhões e pode te mostrar a força da magia, do amor, do bem e da... Claro, é um saco gigantesco e eu estou de alguma maneira cometendo o sacrilégio de colocar tudo no mesmo lugar. Mas há diferenças e a gente pode debater melhor. Mas, grosso modo, uma certa narrativa, que aliás é muito simplista, de conexão com felicidades, bondades, o bem, o amor, a luz, a paz, ou a graça, ou né, uma coisa assim. Vamos pela força do pensamento chegar na energia boa. Não é assim, gente. É simples assim, não funciona. Não funciona. Não... Eu tenho um bom tempo de clínica, décadas. Nunca vi, é meu testemunho direto, pessoal. A minha vida, as pessoas próximas, a família, os analisantes. Eu nunca vi você mentalizar o bem e acontecer o bem. Porque também esse conceito bem já é outro assunto. Então, aquilo que te toca e normalmente que talvez ouse chegar no mal, aspas, naquilo que te faça mal, te faça doer, aí tem uma verdade. A verdade não necessariamente é da ordem do aprazível, nem necessariamente da ordem de um imaginário do bem. Como é que pode se desmontar essa fantasia quase infantil de supor um universo cor-de-rosa? Maravilha. Acho que a Maria Homem falou especificamente o que é, de verdade, assim, o que a obra da Clarice estrategicamente nos propõe, né? Não existe positivo. Cecília, positivismo, acho que as pessoas deixaram de acreditar no século XIX ainda, sinceramente. Sobretudo positivismo científico. Mas, assim, ela acredita numa coisa importante, que para a desconstrução do eu, quer dizer, ela não duvida que há a possibilidade de se desconstruir o eu, de mudar. Né? Fala, fulano, o ser humano nunca muda. Não. Ela acha que muda, mas ela acha que só muda a partir da dor.
Não muda a partir, vamos fazer o bem, o mundo é bom, vamos ajudar o próximo, que eu vou... Não, ela não acredita nisso. E ela acredita que é na porrada. E aí eu acho que o importante, quando eu falo na porrada, não briga. Mas eu acho importante que, assim, a Clarice é, dentro de todos os aspectos da produção literária dela, ela é essa representação do soco no estômago. Ela é essa representação da violência, que é a única forma de se resolver os problemas. E violência não física, psicológica. No texto da Clarice, que eu gosto bastante também, que é A Paixão Segundo GH, conta uma história interessante, que é o seguinte: a narradora, em primeira pessoa, ela conta que ela era uma mulher de classe média, a vida dela era normal, ela vivia bem num apartamento enorme, assim, numa região muito privilegiada do Rio de Janeiro, dá para ver a praia, ela morava na cobertura, a casa dela era uma cobertura enorme, então tinha um grande jardim na cobertura, né? E aí ela contando que um dia, depois que a empregada doméstica foi embora, ela ficou com um pouco de raiva da empregada doméstica e resolveu ir lá no quarto da empregada doméstica, e ela há anos não ia naquele quarto, então ela imaginou um quarto escuro, cheio de entulho, porque assim, o quarto da empregada doméstica, que era uma realidade de um Brasil ainda, tipo, não vou dizer escravagista, mas tipo assim, você sabe que isso é realidade em alguns lugares, né? Empregadas domésticas que moram na casa dos patrões, tipo assim, velho, é um negócio assim muito... Me lembra muito Casa Grande Senzala. Mas, bom, esse quarto da empregada geralmente é o espaço onde se colocam os entulhos. A sua casa tem quarto de empregado, então sua casa deve ser velha, Davi. Você deve morar no centro de Goiânia, ou então, claro, né? Se você mora no condomínio no Alphaville, provavelmente deve ter casa de empregada no Alphaville também. Hoje em dia não se faz mais quarto de empregado, porque no final das contas, dificilmente alguém tem, primeiro, dinheiro para manter uma pessoa morando na... Nossa, imagina isso, velho. Credo. Davi, onde você mora? Fala para nós. Então é o seguinte, o que é interessante nesse aspecto é a ideia de... Mora no aeroporto. Então, é um apartamento velho, Davi? Antigo? Assim, velho não, antigo? É um apartamento mais antigo? Ou não? 1990, Imaginar que nós estamos... É antigo. Eu acho que para apartamento é antigo. Apesar de não ser muito antigo, porque eu sou de 85 e não me acho muito antigo. Me acho super jovem, aliás. Né? Me acho super na moda, assim. Entendeu? Mas, bom, vamos continuar aqui. Então é o seguinte. Essa personagem vai lá no quarto da empregada, imaginando que seria um quarto escuro, um lugar escuro, úmido, né? Porque o quarto da empregada acaba virando lugar de entulho. Quando ela chega lá, ela se depara com o contrário do que ela imaginava. Um quarto claro, seco. Um guarda-roupa tão seco que quase empenou, que o sol pega diretamente naquela janela. E o pior para ela não era isso. Não era quebrar ali a expectativa. Era entrar no quarto e ver que a empregada tinha desenhado um homem, uma mulher, um cachorro. Porque a empregada fez aquilo, e aí a narradora falou, ela fez aquilo para me irritar, ela queria me irritar. Na verdade, a empregada fez aquilo, eu acredito, para ela se sentir pelo menos mais próximo, né? Que ela ficava sozinha naquele quarto. E aí ela fica com ódio da empregada, com raiva, com muita raiva, mas muita raiva, porque quebrou a expectativa dela. E aí ela abre, eu vou falar uma coisa bem nojenta, meninas e meninos, por favor, calma. É bem nojento, tá? Prepare-se para o nojo. Ela abre a porta do guarda-roupa e ela vê no canto da fresta da porta uma barata morta, seca. E ao olhar para a barata, e ao olhar para o quarto, e ao olhar para a vida dela, e ao olhar para tudo, ela fica tão tentada a romper com tudo isso que ela vai lá, pega a barata com a mão e come. E quando ela come a barata, ela redescobre, ela descobre a verdade. Ela descobre o que durante muitos séculos foi escondido de nós. Durante a vida inteira, durante a vida inteira, ela foi privada. Ela fala, eu perdi a minha terceira perna. Eu perdi a minha terceira perna. Por quê? Porque comer a barata
Não é comer a barata, Emily, não é comer a barata. Comer a barata é romper com todos os conceitos que foi nos ensinado durante séculos. Emily, antes de você, dos seus pais, dos seus avós, dos dinossauros, as baratas já estavam aqui. Tipo, quem é que disse que a barata é um ser do jeito que a gente vê ela? A gente odeia a barata. A gente tem ódio dela. Mas sabe o que a Clarice acredita? Que a barata é o que há de mais primitivo em nós. O que há de mais primitivo em nós. E é esse ponto, essa perspectiva que eu introduzo no segundo vídeo de hoje, para finalizar o vídeo derradeiro, né? Que é o vídeo da professora Judith. Deixa eu ver aqui, cadê onde está o vídeo dela? Vou pôr aqui. Clarice Baratas Judith. Acho que é Judith. É isso. Aqui. Presta atenção, por favor. Presta atenção. É pequenininho o vídeo. Não vou passar ele todo. Clarice Lispector, para mim, é uma autora maligna. Ela tem contos de um teor destrutivo muito forte. Ela é uma autora que vai em cantos muito obscuros da gente, né? Ela penetra, assim, lugares que a gente tende a não confrontar. Eu acho que ela é uma autora, assim, irônica, muitas vezes, sádica em algumas outras também, né? O jogo que ela faz com o leitor, o modo como ela nos fisga, depois ela desilude o que a gente pensava no meio da narrativa, desestrutura, né, aquilo que está já organizado. Então ela é uma autora, vamos dizer, que traz a negatividade da gente, né? Os nossos recantos mais escondidos dessas paixões negativas, paixões malditas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho na Clarice muito recorrente, quando ela traz confronto de um sujeito no mundo de uma forma sempre imprevista, inadvertida, né? Quando ele está mais distraído, é aí que acontece. Quando ele pensava que estava tudo sob controle, vem a Clarice e põe uma situação que tira do caminho, né? Que coloca diante do seu íntimo mais incômodo. Ela é uma escritora incômoda, né? Ela, enfim, claro que a gente ganha muito com Clarice, mas não é fácil ler Clarice. Ela desperta mal-estar muitas vezes. Enfim, ela põe a gente, junto com essa personagem, a vivenciar momentos de muito desequilíbrio. Então, eu lembro de um conto dela, um conto curtíssimo, que chama A Quinta História. É uma dona de casa, está às voltas com um problema sério. Ela precisa exterminar baratas. E ela recebe de uma vizinha uma receita para matar baratas. E vai se entusiasmando e se percebendo munida de uma potência destrutiva. E essa potência destrutiva se mescla com a potência erótica que ela vai sentindo também. Essa dona de casa começa a perceber que as baratas a incomodam de uma forma tão enorme que se ela não matar todas as baratas que existem, ela não vai ter mais sossego na vida. Aí, claro que já somos levados ao campo do simbólico, que serão essas baratas. Por que essas baratas incomodam tanto, né? No começo ela fala mais das vítimas, né, que são as baratas, né? E ela vai percebendo que ali tem algo que ela projetou nessas baratas e que ela precisa destruir. E essas baratas começam a ser olhadas tão de perto. Clarice tem uma coisa que chama-se foco microscópico. Ela começa a ver cílios nas baratas, o olhar das baratas, a expressão das baratas. A barata, na verdade, é um ser que, em princípio, é totalmente diverso dela, uma alteridade absoluta, que ela tem que destruir. Só que nesse processo de perceber que a barata é uma alteridade, é um outro absolutamente diferente dela, ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E quando a gente percebe, o leitor junto com a personagem, a barata é um duplo dela. É o instintual mais primitivo. A barata começa a ter um valor simbólico. E ela vai ter que destruir isto, porque, de fato, ela não aceita nela este mundo pulsional. Essa ideia de que o eu e o outro, né, fazem a obra da Clarice Lispector, eu acho interessante porque, de fato, nós não somos nada sem esse outro, né? O que é o sujeito, se não em relação com o outro, né?
E desse outro vem tudo, promove tudo, provoca tudo. Admiração, reconhecimento, estranhamento, amor, afeto, ódio, inveja, destruição. É tudo isso que está na relação entre um eu e um outro. E no começo é interessante, porque esse outro, eu faço muita força para que ele seja totalmente diferente de mim. Só que eu não consigo, porque esse outro, algo de mim existe ali. Então, esse jogo da Clarice eu acho incrível, esse modo de conceber toda uma existência a partir de uma faísca, que é a relação entre um sujeito e um outro. Esse modo de fazer a literatura da Clarice eu acho incrível, porque ela vai fazendo um nó à procura desse núcleo selvagem da vida, mas esse nó está em você existir diante de alguém. Isso é o maior mistério, a maior perplexidade da vida. Como existir diante de um outro? Esse outro eu não conheço, eu não sei o que vai nele, eu não sei o que ele vai fazer, ele é imprevisível, ele não é controlável. Quer dizer, o outro me escapa sempre. Isso a Clarice vai dizer. Por mais que ela tente, por exemplo, nesse encontro com a barata, dominá-la, controlar essa barata, destruir a barata. O final do conto A Quinta História diz assim: Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Eu entendo assim, não adianta, para qualquer lugar que você vá, Polinésia, né, qualquer lugar esdrúxulo, você vai se deparar com as baratas, porque elas são parte de você. A gente se distanciou desse núcleo primitivo, mas em algum lugar da gente, há o de dentro da nossa barata, né, que está ali o tempo todo nos chamando, né, nos provocando. A Clarice é esse universo, né, é nisso que a gente entra. Então tem que ter fôlego, coragem e se entregar à literatura de Clarice. Galerinha, tá vendo? Vocês acharam que essa aula ia ser só mais uma aula? Essa aula é uma violência. É um murro na boca do estômago. Tá vendo, Emily, que nada tem a ver com a nojeira da barata, mas sim com a ideia de que nós, né, nós, seres humanos, temos, sobretudo, as nossas baratas primitivas, né? Nós temos aquilo que a gente quer negar, aquilo que é nosso, a gente quer negar, a gente odeia, mas a gente, na verdade, precisa. E aí, confrontar aquilo que a gente quer negar, mas o que a gente talvez seja o elemento mais difícil, né? Tá, mas aí a mulher contou, no conto matou todas as baratas ou não? Não, Emily. No final, o último, são 5 histórias. São 5 pequenos. Cada uma dessas histórias é uma tentativa, é uma pessoa que indica alguma coisa para ela matar baratas. No final, ela fala, né? Lipse e o amor na Polinésia. Quer dizer, ela percebe que é impossível matar todas as baratas do mundo. É impossível. Então, se é impossível, pode tentar. Então, ela entende que não é possível matar as baratas do mundo. E ao entender isso, ao compreender isso, ela percebe uma coisa que talvez seja muito importante, que é preciso aprender a conviver. É preciso aprender a conviver com as baratas, porque elas existem. Elas são uma realidade. Então, é melhor aprender a conviver com essas baratas, são nossos elementos primitivos pulsionais, do que tentar refutá-los. Final da aula. Um beijo, amo vocês, até semana que vem, valeu, fiquem bem, tchau, 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 espero que tenham gostado. Até mais, valeu, galera!